Dezembro de 2023, Maceió, Alagoas. No último mês de 2023, o mundo conheceu o terror pelo qual a capital alagoana vivia há vários anos. Diversos bairros locais poderiam colapsar a qualquer momento, criando crateras gigantescas onde antes existiam ruas e casas. Como foi e é ser uma das vítimas de um dos maiores crimes ambientais da história humana. Por que demoramos tanto para saber o que estava acontecendo? Confira a conversa que tenho com um dos antigos moradores do local. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final dessa conversa, que eu vou ter com o Alexandre, que é morador lá de Maceió. Alexandre, você é morador, empreendedor, e hoje você tem uma função importante, que você é presidente de uma das associações dos moradores que hoje são vítimas todas dessa triste realidade que se abate aí em alguns bairros de Maceió. Eu te agradeço pelo seu tempo de poder conversar com a gente, porque é nada como a gente conversar com alguém que está vivendo de fato para contar, porque às vezes a gente fica mais distante, né? Eu fico aqui de São Paulo, falando de uma coisa que está no seu dia a dia. Inclusive, o advogado, Dr. Gabriel, que está ali atrás, que aparece aqui, ali, é o advogado também junto com vocês. Alexandre, queria conhecer, que você me ajudasse a fazer uma visita guiada por essa história que bate em tantas pessoas e em tantas vidas, em tantas histórias. Eu queria que você me ajudasse a descrever ali o que aconteceu, quando começou a acontecer, quando vocês ali naquela região, que região é essa de Maceió? Me conta, me dá um contexto, que tem aquela lagoa super importante. Se você puder me trazer esse tour, te agradeço. Bom, muito obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui com vocês, aos ouvintes também, a quem nos assiste. Bom, meu nome é Alexandre Sampaio, eu sou presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió. O advogado João Gabriel está aqui com a gente, né? É o advogado da nossa associação hoje nessa questão. Ele está ali, atrás. Ele está ali atrás. É por isso que ele não está aqui agora. Eu vou entrevistar ele também sobre isso. Beleza. Então, quem conhece Maceió sabe que do aeroporto para as praias você passa por uma grande avenida, chama Avenida Fernandes Lima. Em determinado momento, essa avenida cruza o maior complexo educacional do Brasil, que chama CEPA. Então, na altura do bairro do Pinheiro e do CEPA, onde fica ali, fica perto das minas da Braskem, 5 bairros começaram a rachar, afundar em 2018, quando houve um terremoto de 2,5 na escala Richter. E ninguém sabia exatamente do que se tratava, e depois o Serviço Geológico do Brasil veio a descobrir que a Braskem abriu 35 minas de salgema embaixo de um solo densamente povoado, que ficava no bairro do Pinheiro, do Bebedouro, do Mutange, ali, e também na Lagoa Mundaú, que é um importante complexo aqui que dá alimentação para 50, 100 mil pessoas, entre pescadores, marisqueiras e gente que vive daquela região lagunar. Então, essas minas foram exploradas sem nenhum critério técnico, elas foram cavadas de uma maneira geral muito próximas umas das outras, sem respeitar nem os limites de distância entre uma e outra, nem também a distância adequada dentro da camada de sal. Porque o sal ele tem uma propriedade, a salgema tem uma propriedade, que quando você desestrutura, ela é uma rocha, que ela permanece firme enquanto não é explorada. Quando você abre buracos, abre explorações como a Braskem fazia,
ela começa a se movimentar. Então, essas camadas começaram a se movimentar, as minas começaram a subir, ou seja, o teto delas começou a desabar, e elas começaram a se aproximar da superfície, até que a mina 18, recentemente, aflorou na superfície. E aí o mundo inteiro viu, e apesar do esforço da Braskem tentar manter esse assunto de pouco conhecimento, né, contido aqui em Alagoas, a mina 18 veio revelar essa lambança técnica, esse crime que a Braskem cometeu ao longo de décadas. Vocês não faziam ideia, vocês que moravam, você morava ali também, é isso? Morava porque ninguém mais mora ali, né? E, nós tínhamos 3 empresas no bairro do Pinheiro, que foi o primeiro afetado, e morávamos também num trecho do bairro do Farol, que no último mapa de risco também entrou. Então eu sou duplamente afetado. Tinha 3 empresas que foram evacuadas ainda em 2019 e morava num bairro que agora, em 2022, entrou no mapa de risco também. Ao todo, 60 mil moradores, 6 mil empreendedores e 15 mil trabalhadores foram expulsos ou perderam sua renda, seu trabalho ou sua moradia. Alexandre, vocês faziam ideia de que isso estava acontecendo embaixo do pé de vocês? Embaixo da casa de vocês? Vocês sabiam dessa mineração? Ninguém fazia a menor ideia de que havia 35 minas de salgema embaixo das nossas casas, dos nossos pés. Para você ter uma ideia, e aí a pesquisa que o Gabriel fez com o João, que são os advogados que estão conosco aqui, mostrou que nunca a Braskem fez sequer um EIA, que é um estudo de impacto ambiental, que exige que você faça audiências públicas, né? Então, para cada empreendimento, ou seja, cada mina é um empreendimento. A Braskem cavou 35 minas sem nunca ter divulgado isso. Então, todos nós fazíamos nossos planos, nossos investimentos, nossas compras de imóveis, reformas e projetos e tudo, sem a menor ideia de que havia um queijo suíço de buracos de minas embaixo dos nossos pés. Você é de Alagoas? Sou de Maceió, de Maceió, Alagoas. Assim, você, então, o que eu quero dizer é o seguinte, você sempre viveu ali, porque essas minas já são da década de 70, não é isso? Começam na década de 70. Isso. Sempre vivi. Meu avô fundou a Igreja Batista do Pinheiro, que foi a última a fechar agora. Então, meu avô fundou isso na década de 70 ainda. Eu já frequentava a casa dele nessa época. Desde dos anos 90, eu tenho empreendimento no bairro, eu invisto, as minhas empresas funcionaram sempre entre o bairro do Pinheiro e do Farol, na região afetada. Então, a gente nunca ouviu falar, a gente não tinha a menor ideia do que acontecia ali. Vocês Foi sabiam... uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa? Não, nós só sabíamos da existência da fábrica de cloro-soda, que fica no Pontal da Barra. Mas que a fábrica também explorava salgema embaixo dos nossos pés, ali na região onde eu empreendia, não, nem eu, nem ninguém sabia, a não ser as autoridades. Essas é o que eu vou entrar daqui a pouco perguntando para vocês como é que foi. Mas no momento que tem esse primeiro terremoto, que na verdade não é um terremoto, né? Porque não foi a natureza que mandou, foi o homem que provocou. Esse tremor de terra, quando vocês descobrem que é por conta dessas minas que até então vocês não sabiam, como foi a descoberta? O que as autoridades começaram a agir? Como que as pessoas... a sensação que eu tenho um pouco aqui, uma pessoa de São Paulo, é que estava sempre meio camuflado. Ninguém queria que ninguém soubesse muito o que estava acontecendo ali em Maceió. E, de repente, vem essa... Eu mesmo fui impactado agora, no final de 2023, por uma história que daí você vai descobrindo que já é muito antiga. Como foi esse primeiro, no dia seguinte a esse tremor, e a descoberta de que tudo era feito e causado pelo homem e não pela natureza? Olha, esse tremor aconteceu em março de 2018.
todos se assustaram, mas, pasmem, o Ministério Público Federal, na gestão do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que hoje é deputado federal, ele decretou segredo de justiça. Então, isso ficou restrito entre a Defesa Civil de Maceió e o Ministério Público Estadual. Só em dezembro de 2018 que vazou, que um membro do Ministério Público vazou que havia um problema grave, e aí a imprensa começou a tratar, nós fizemos reuniões nos bairros, começamos a denunciar, até que no final de 2018 a prefeitura decretou estado de emergência, a imprensa começou a ter conhecimento, então, apesar do terremoto, que na verdade foi o desabamento de duas minas, né, ter acontecido em março de 2018, só em dezembro isso veio à tona, e em maio do ano seguinte, 2019, que o Serviço Geológico do Brasil, pressionado pela imprensa e pela população, oferece um relatório que aponta a Braskem como responsável. Então, houve, desde o começo, uma tentativa, tanto do Ministério Público como da Defesa Civil e principalmente da própria Braskem, de camuflar, de esconder, né, de impedir que esse assunto viesse a público. E esse é um esforço contínuo até hoje. Tá? Tanto é que, se não fosse a mina 18 agora, talvez você nem soubesse disso. Com certeza. Até sempre deixando claro, o canal está sempre aberto para todo mundo que é citado ou para trazer sua versão. É só entrar em contato com o e-mail que sempre aparece aqui, que é equipebetoribeiro@gmail. Se o deputado quiser falar, quiser trazer sua versão, a Braskem, todo mundo, a gente sempre pode ouvir a todos. Mas, de fato, naquele momento, porque é uma pergunta que eu gostaria de saber, que eu vou fazer depois para os advogados também. Por que segredo de justiça? Por que colocar em segredo de justiça algo que deveria não ser secreto, uma vez que você está mexendo com inúmeras pessoas? Nesse momento que vocês começam a ter esse primeiro maio de 2019, já começaram a evacuar os bairros ou as pessoas ainda continuavam morando por ali? Bom, a Braskem, ela tentou negar, mesmo depois de vir o relatório do Serviço Geológico do Brasil em maio, ela ainda seguiu negando que ela era a autora ou a responsável, até acontecer o primeiro acordo, que foi no apagar das luzes de 2019 para 2020. Mesmo nesse acordo, que se chama Acordo de Compensação Financeira e Apoio à Realocação, foi nesse acordo que se definiram as bases para a desocupação dos bairros. Mesmo nesse acordo, há uma cláusula expressa de que a Braskem não é a responsável pelo afundamento nos bairros. Mesmo o Serviço Geológico apontando que tudo acontece em torno das minas, que elas estavam desabando, que estava havendo subsidência na parte superior do solo, que os solos estavam rachando em direção às minas, ela não reconhece no primeiro acordo que havia responsabilidade dela nesse problema. Então, houve o início da evacuação só a partir de 2020, após a efetivação desse acordo, e aí essa evacuação acontece dentro da pandemia. E aí houve uma coisa muito grave, porque assim, o Ministério da Saúde e as autoridades sanitárias diziam, fique em casa. Sim. E o acordo da Braskem dizia, saia de casa, fora da sua casa. Então, os bairros foram evacuados durante a pandemia, entre 2020 e 2022. Você, inclusive, tem que sair da sua casa. Eu fui a primeira empresa a sair dos bairros, porque com a confusão e a desinformação que se estabeleceu entre dezembro de 2018 e o relatório do Serviço Geológico do Brasil em maio de 2019, foi um caos completo. Então imagine que a imprensa dizia que os bairros estavam afundando, então os nossos clientes foram embora.
as pessoas já não circulavam nos bairros. Então, os primeiros afetados nesse problema todo foram os empresários, os comerciantes, né? Claro, eu não tiro, e eu também era morador, né? A angústia e todo o adoecimento espiritual, emocional e físico mesmo, de toda a angústia que as pessoas tinham por conta desse problema. Mas, assim, do ponto de vista prático, o primeiro público que sumiu foram os clientes, né? Claro. Porque eles circulavam no bairro e deixaram de circular por conta do medo. Então, nós saímos ainda em fevereiro de 2019, as nossas 3 empresas precisaram sair do bairro. E os imóveis eram seus? Não eram alugados, eu estava lá há 15 anos nesse ponto, e 65% a 70% das empresas que atuavam nos 5 bairros atuavam em imóveis alugados. Ou seja, também para os donos dos imóveis foi um horror. Foi um horror, porque as empresas foram evacuadas e, na verdade, eles foram indenizados depois, né? Só pelo imóvel. Vocês, o que você falou, a gente tinha a regra fica em casa e vocês ouviam saiam de casa. Quando foi nesse momento de evacuar-se? Como que foi isso? Para onde as pessoas foram? As pessoas foram indenizadas, não foram? Puderam? Como foi esse momento? Para onde como que tudo aconteceu? Cara, esse acordo, eu costumo dizer o seguinte, que a gente teve um crime geológico que foi ou de caráter técnico, que foi a exploração irresponsável de salgema, mas o segundo crime foi a maneira como esse crime foi tratado. Ou seja, os acordos feitos pela mineradora Braskem com os ministérios públicos e defensorias e com o aval da Justiça Federal, eles cometeram o segundo crime. Eu afirmo isso há muitos anos, porque desrespeitaram os direitos básicos da Constituição, o direito à moradia, o direito ao sustento, o direito à educação, o direito à cidade. Tudo isso foi negado para as pessoas. Então, a Braskem assinou o acordo, dizia o seguinte: primeiro você sai, passa a posse do imóvel para a Braskem, e quando chegasse no tempo dela, na conveniência da Braskem, ela chamaria o morador ou empreendedor para dizer quanto, quando, como e de que maneira seria paga a indenização. Então, foi uma tática de guerrilha emocional em que primeiro fragilizou as vítimas, pôs fora de suas casas, de sua segurança, de seu refúgio, e foram morar com a ajuda de R$1.000 em lugares distantes, que não, na maioria das casas ali o aluguel não seria jamais R$1.000, então houve um empobrecimento dessa população e a população foi colocada numa situação de absoluta vulnerabilidade, tanto financeira quanto emocional. Então, foi nessa situação que o Ministério Público pôs as vítimas para negociar com a Braskem. E óbvio que isso criou uma situação muito favorável, né, para a quinta maior petroquímica das Américas, aliás, a maior petroquímica das Américas e a quinta maior do mundo. Sim. Então, ela negociou nessa situação. Assim, eu costumo dizer que ela não fez uma indenização. Ela primeiro pagou R$1.000 e depois ela forçou uma compra e venda barata. Entendeu? Por que uma compra e venda barata? Porque o acordo previa que a posse e a propriedade dos imóveis passaria para a Braskem, como de fato passou. Tá? No segundo acordo, que foi feito um ano depois, que foi o acordo de danos extrapatrimoniais, ou o acordo sócio, é o acordo que fala dos problemas da cidade e tudo, a Braskem ficou com o direito de explorar comercialmente as áreas se conseguisse estabilizar o solo e se conseguisse ter autorização do plano diretor. O plano diretor já autoriza explorar comercialmente. São bairros que estão dentro de uma área que permite prédios até 20 andares. Né? Então,
Foi uma sequência de acordos em que, primeiro, deu a posse e a propriedade dos imóveis das pessoas e empresas para a Braskem. O segundo acordo deu o direito dela explorar as áreas. E o terceiro acordo com a prefeitura deu as ruas, praças, logradouros públicos para a Braskem. Ou seja, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública da União, junto com a Justiça Federal, transformaram o maior crime socioambiental do mundo em área urbana no melhor negócio imobiliário do planeta. Porque o prêmio pela Braskem ter desalojado 60 mil pessoas, ter destruído 15 mil imóveis e ter expulsado 6 mil empresas e roubado a renda de 15 mil trabalhadores, foi ficar com a propriedade de 3,5 quilômetros quadrados dentro de uma área extremamente privilegiada, porque de um lado tem a Avenida Fernandes Lima, que liga aeroporto a praias, do outro lado tem a Lagoa Mundaú, que é uma lagoa maravilhosa, com um pôr do sol incrível, onde ela ficou com 4 quilômetros de lagoa. 4 quilômetros. Então, eu nunca vi, assim, órgãos de controle que deveriam zelar, né, pelo cumprimento da Constituição Federal, pelo cumprimento da legislação aplicável na área ambiental, terem sido cúmplices de um crime que expulsou pessoas e deu lucro para quem cometeu o crime, que foi a Braskem. Ou seja, na verdade foi um negócio, não foi uma indenização, foi uma compra de terreno. Por um valor menor. Barata. E por um valor menor. Porque esse valor para cada imóvel foi dado como? Então, esse é um problema. Essa pergunta é uma pergunta aparentemente simples, mas é extremamente complexa de responder. Por quê? Porque o mercado imobiliário, vamos chamar assim, ele tem uma dinâmica no mundo inteiro baseada em 3 grandes tendências. Uma é dinâmica familiar, a outra é déficit habitacional e uma terceira é crédito imobiliário. Então vamos entender como é que essas 3 tendências se comportaram no caso da Braskem e dos bairros afetados. Maceió, em 2010, no censo de 2010, apontava um déficit habitacional de 27 mil moradias. 27 mil imóveis faltavam na cidade de Maceió, em 2010. Em 2020, entre 20 e 22, durante esse problema, 15 mil imóveis se somaram aos quase 30 mil. Ou seja, nós tivemos, na prática, um aumento de 50% do déficit habitacional na cidade de Maceió em 2 anos. Por outro lado, o entorno do mapa de risco, no raio de 1 quilômetro, ficou proibido de fazer financiamento imobiliário. Ou seja, as seguradoras da Caixa, só essa semana passada, houve um ganho de uma ação em que elas são obrigadas a segurar os imóveis. Mas durante 4 ou 5 anos, as seguradoras não financiaram nenhum imóvel no raio de 1 quilômetro no entorno do mapa de risco. Isso pegou em torno de 50 mil imóveis. Não. 50 mil, além dos 15 mil que já foram. Então, assim, de um lado, você tem um aumento do déficit habitacional, de outro, um crédito restrito, e, finalmente, a dinâmica familiar. Da noite para o dia, arranjos familiares inteiros foram desfeitos. Pais que moravam com filhos na mesma casa, era um bairro basicamente horizontal, com casas grandes. Famílias que moravam próximas umas das outras e havia uma rede de apoio. O filho ficava na casa da tia vizinha enquanto os pais iam trabalhar. Esse tipo de coisa que acontece muito em bairros mais antigos, que era o nosso caso, no Bebedouro, que era um bairro secular, no Pinheiro, que era um bairro que tinha mais de 50 anos, no próprio Mutange, no Farol também. Então, o que aconteceu foi que o desequilíbrio desses 3 fatores que influenciam no preço fizeram com que o preço dos imóveis em Maceió tivessem as maiores altas do Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2023, o preço dos imóveis subiu 16%. Foi a maior alta no Nordeste
e uma das maiores altas do Brasil. A gente tem uma inflação acumulada nos últimos anos de quase 50% Uau. do valor imobiliário. Então, as pessoas que receberam valores que na época correspondiam a algo parecido com o que era o valor de mercado, na prática, elas não entenderam que o mercado estava passando por uma profunda alteração e que esse dinheiro não seria capaz de comprar um imóvel equivalente num bairro tão bom quanto eles moravam. Então, houve um empobrecimento dessa população. A maioria foi empurrada para bairros periféricos, inclusive para outras cidades, né? Então, na prática, a Braskem comprou barato, expulsou pagando pouco e teve como prêmio a possibilidade de explorar comercialmente uma área que ela destruiu. Eu cheguei a ouvir um podcast que um jornalista local conta que um apartamento específico saiu de R$ 1.000 para R$ 3.000 o aluguel. Em função, inclusive, desse grande êxodo que teve internamente na própria cidade, de pessoas tendo que buscar novos imóveis para morarem e tudo mais, né? Então, isso daí teve... As pessoas, elas deixar a sua casa é algo terrível. Né? Quando você vê uma coisa, então por que não vai embora? Porque não é simples você sair da sua casa, são suas histórias, é a sua alma, é todo o seu passado, o seu presente e o seu desejo de futuro. Então, como foi o sair? As pessoas, que dor foi essa? Como foi? As pessoas aderiram rápido, não aderiram? Teve gente que ainda ficou? Como que foi esse momento tão traumático para as pessoas? Eu escrevi recentemente um artigo, que nem foi publicado, porque eu acho que foi censurado num jornal, até de grande circulação nacional, que mostra que a Braskem usou um método muito eficaz. Primeiro, espalhar o terror, a desinformação, o medo. E isso, imagine você estar na sua casa, sem saber se ela pode cair a qualquer momento, se ela pode implodir, se o solo sob os seus pés pode afundar, e as autoridades e a imprensa dizendo que isso pode acontecer a qualquer momento. Nesse contexto, havia muita briga, eu acompanhei inúmeros casais, inúmeras residências com esse dilema. A gente fica para pressionar por uma indenização melhor ou sai para ter uma saúde mental minimamente aceitável diante do caos que estava implantado? Então as pessoas ficaram nesse dilema absurdo, né? Entre ficar numa casa que poderia cair e sair sem eira nem beira, né? Sem nenhum tipo de indenização, sem nenhuma garantia. Então, foi isso que as nossas autoridades deram como punição para a Braskem. Foi, na verdade, um processo sistemático de adoecimento das vítimas. Então, foi nesse contexto que a gente saiu. Então, durante 2020, 2021 e 2022, 97%, 98% dos bairros foram evacuados. Quem não aceitou a indenização teve, no final do ano passado, uma decisão judicial de uso da força. A gente viveu aqui no bairro do Pinheiro e no Bebedouro e em outros bairros afetados uma noite de terror, onde 20, 30 policiais arrombaram portas das pessoas que ainda resistiam, expulsaram, bateram nas pessoas porque elas não aceitavam as indenizações e foram obrigadas a sair apenas com a roupa do corpo. E eu lembro que eu critiquei fortemente o juiz que deu essa ordem de evacuação com o uso da força, porque ele poderia ter sido um pouquinho mais humano e dito assim, vamos bloquear um bi da Braskem para pagar o que aquelas pessoas querem receber e depois vamos discutir com a Braskem qual é o valor correto. Mas não. Mais uma vez, a decisão da justiça favoreceu a mineradora, as pessoas saíram sem indenização, essas últimas, essas remanescentes que ainda estavam lá. Então, no final das contas, ficou muito clara, né, essa parceria criminosa da justiça, dos ministérios públicos e da mineradora para expulsar, né, sem nenhum critério técnico e muito menos garantindo os direitos básicos,
essas pessoas. E no caso das empresas, foi pior ainda, porque as empresas saíram sem dano moral, sem critério nenhum. A maioria ficava em imóveis alugados, como eu falei para você, em torno de 65%, 70%, e os acordos não definiram nenhum critério. Só R$ 10.000 para realocação e nada mais. Por isso que a gente fundou a associação e brigamos durante 4 ou 5 anos para que houvessem critérios básicos, né, que garantisse um pouco de cidadania para quem tinha, para os pequenos empreendedores, para os comerciantes, enfim, para todos que empreendiam nos bairros. Por que os imóveis estão sem teto, sem telha, sem porta, sem janela? Os donos das casas levaram embora? Isso foi tirado pela Braskem para vender? O que aconteceu ali? Isso fez parte de uma estratégia de caminho sem volta. Ou seja, a Braskem assinava o acordo com o morador ou com o proprietário e permitia que ele tirasse portas, janelas, telhados, torneiras, e tudo mais. privadas. Então, houve empresas que enriqueceram tudo. Então, as empresas juntaram meia dúzia de empresas que faziam demolição e compravam a casa da pessoa por 20 mil, por 10 mil, por 30 mil reais, dependendo do porte da casa, e elas cuidavam de destruir tudo, de levar tudo. E isso foi um caminho propositalmente colocado. E as pessoas caíram nessa armadilha, né? Já que as próprias pessoas destruíram suas casas, até porque elas seriam vandalizadas de um modo ou de outro, né? Então, houve um processo acelerado de destruição desses imóveis por conta desse acordo. E eles conseguem tirar as pessoas, porque, em princípio, aquela área ia afundar, é isso? É por isso? A área mapeada, que soma hoje em torno de 3,5 km², ela apresenta rachaduras no solo, nas residências, elas correm risco de colapsar. As edificações nessas áreas correm esse risco. Então, nesse perímetro, foi obrigado a haver uma evacuação, né? Mas a alegação é que poderia haver um sinkhole, que na verdade é um afundamento repentino em torno das minas, e esse processo tracionar o solo e abrir crateras que, por exemplo, uma fissura de 1 metro que coincida com um pilar de um prédio pode derrubar um prédio, né? Então foi por isso que houve essa evacuação como medida preventiva. Mas, de fato, alguns imóveis desabaram, mas a maioria foi demolida propositalmente. Como eu posso dizer, propositalmente para evitar que elas caíssem por algum problema das minas. Esse solo, esse queijo suíço, ele foi tampado? Não. Não há até hoje, a Braskem perdeu o controle de quase todas as minas que ela tem. Então, ela começou a tamponar 3 ou 4 minas, mas cometeu um segundo crime, quer dizer, já é um terceiro crime, porque ela começou a tirar areia de uma área de preservação permanente, de um APP. Aí, as autoridades todas deixaram, a gente denunciou, e até que foi uma ação civil pública proibiu que houvesse uma continuidade dessa exploração. E aí ela tamponou talvez 2 ou 3 minas, mas as outras minas a Braskem perdeu acesso, porque está havendo um processo dinâmico de desabamento dos tetos das cavernas, as minas estão subindo em direção à superfície e pode haver um colapso ainda em cadeia. Tá? Então, o problema ainda está muito grave. Inclusive, uma reportagem recente de um portal chamado Na Rede, aqui de Alagoas, que teve acesso a 16 mil páginas de documentos secretos da Braskem e do Ministério Público, mostrou que a Braskem não tem o controle de 15 das 35 minas, não sabe sequer onde elas estão,
elas podem ter migrado para baixo de solos de locais que ainda estão habitados no entorno do mapa, e mesmo assim ela continua dizendo que tem um controle da situação. Mas quando a gente. Porque assim, a gente viu agora no final do ano de 2023, estava aparecendo um programa de realidade. Todo momento se esperava que abrisse uma cratera do tamanho do Maracanã, que se falava direto sobre isso e tal. Isso não aconteceu. Porque depois também deixou de ser notícia, então eu não sei. Ele não colapsou totalmente. Ele foi diminuindo, mas não abriu essa cratera. Abriu, não. Deixa eu explicar. Essa cratera é a da mina 18, tá? Então, vamos entender o contexto. Cada mina dessa tem entre 70 e 150 metros de diâmetro e em torno de 80 a 120 metros de altura, tá? Uau. Elas foram cavadas muito próximas uma das outras. A distância mínima deveria ter sido 100 metros entre uma e outra. A Braskem chegou a cavar minas com 10 metros de distância uma da outra. E com o diâmetro do teto dela não poderia ser mais do que 70 metros. Ela cavou minas com 150 metros. E em março de 2018, 2 ou 3 dessas minas se juntaram e colapsaram. Nessas minas havia o espaço de um complexo do Maracanã, embaixo do subsolo. Tá certo? Só que a mina 18, a que colapsou, não estava no radar da Braskem. Ela estava preocupada com outras minas que não colapsaram. Do lado da mina 18 tem a mina 7, tem a mina 29, tem a mina 20 e 21 que se juntaram. Tem muitas minas que estão muito próximas umas das outras e pode haver uma reação em cadeia. E não há registro na história da mineração do mundo de uma reação em cadeia, de um desabamento em cadeia de minas de sal, muito menos numa área de lagoa, perto de uma área densamente povoada. Então, assim, as autoridades aqui estão tateando, estão tentando entender o que acontece e mantém isso em sigilo. A transparência e a gestão desse desastre é um absurdo, é tão criminoso o que acontece na gestão quanto a própria exploração predatória desse minério. Então a gente vive aqui em Alagoas um processo caótico e que ainda pode ter tragédias maiores do que o que pensou-se que haveria com a mina 18. E, na verdade, ela colapsou dentro da lagoa. Então, quando ela começou a colapsar, a água começou a entrar. Então, no máximo, houve uma entrada rápida de água. Então, a gente viu um redemoinho e a água entrando na mina que estava colapsando. Se ela acontecesse em solo, talvez fosse uma imagem mais espetacular, porque daria para ver o processo de desabamento que acabou sendo encoberto pela água. Entendi. Agora, esse universo todo, a prefeitura, o Estado, as pessoas, os antigos moradores e a própria Braskem, existe um projeto futuro do que fazer nessa área? Porque é quase um grande negócio imobiliário. Mas existe algum desejo de se fazer ou não se sabe o futuro desse lugar? Cara, o futuro já se sabe. Porque, veja bem, se o primeiro acordo deu a posse e a propriedade dos imóveis das pessoas e das empresas para a Braskem, o segundo acordo garantiu o direito de uso, salvo ou na condição de ela estabilizar o solo e de o plano diretor da cidade de Maceió permitir. O plano já permite e ela está investindo bilhões de reais para estabilizar o solo. O terceiro acordo com a prefeitura, por 1,7 bi, a prefeitura doou para a Braskem ruas, praças, imóveis e logradouros públicos. Portanto, a Braskem já é formal e juridicamente a proprietária de todo o território que ela destruiu. Portanto, ela é proprietária de uma área de 3,5 quilômetros quadrados, numa área extremamente privilegiada da cidade de Maceió. E, finalmente, o IMA, agora numa decisão recente, que a gente conseguiu anular,
permitiu que a Braskem criasse reservas de RPPN, ou mosaicos de RPPN, dentro desses 3,5 O que é quilômetros. RPPN? Reservas privadas de proteção natural. Tá. Equivale a como se fosse uma floresta privada, entendeu? Ou um parque verde privado. Então, na última proposta do governo, o governo queria desapropriar essa área e transformar num parque. Aí todos os moradores e nós da associação também fomos contra, porque assim, uma área que nunca poderia ter sido vendida ou comprada em torno de um crime. Porque assim, ora, se a Braskem destruiu a minha casa, ela tem que me indenizar, mas a casa é minha. Ela não é uma seguradora. Por exemplo, se você contrata um seguro, a regra é clara. Se o carro tem perda total, os destroços do carro ficam com a seguradora e ela te paga o valor do carro. Mas não foi isso que aconteceu aqui. A Braskem jamais poderia ter ficado dona dessas áreas todas. Então, o que eu defendo é que esses acordos, eles não geraram indenização. Eles criaram uma estrutura chantagista, desigual e injusta de proporcionar uma compra e venda forçada, e a indenização ainda não foi paga. Por enquanto, a Braskem apenas comprou barato um território que ela destruiu. Porque quanto que a Braskem, o acordo com a prefeitura, que eu vi que é um acordo que nunca, pode nunca ser negado, mas é nada perto do que foi pago lá atrás para a Bolsa de Nova York por conta de todo o problema do petrolão. Se não me engano, eles pagaram 900 milhões de dólares. Aqui eles pagaram R$1 bilhão, não é isso? 1 bilhão em alguma coisa. 1,7 bi. 1,7 bi para uma empresa bilionária. Não sei qual é o tamanho, quanto seria a conta justa. Vocês sabem o que vocês pedem hoje em dia? Essa associação deseja o quê? Um valor melhor de indenização? Ou o que vocês estão juntos brigando pelo quê? A primeira briga ou a primeira reivindicação nossa é a anulação plena de todos os acordos. Os 5 acordos que a Braskem fechou são criminosos. Não tenho medo nenhum, disse isso na frente de procuradora, de promotor, de defensor público e de juiz. Os 5 acordos, eles são criminosos, porque o conceito de crime é tudo aquilo que fere a legislação. Tá? E eles ferem a Constituição brasileira, ferem a legislação aplicável, ferem o mais básico direito das vítimas. Então, a gente pede primeiro a plena anulação desses acordos. A segunda coisa que a gente pede é que haja a criação de um grupo de trabalho que tenha conceito mundial, não diria nem só nacional, para precificar o tamanho desse dano. Porque até agora há uma tentativa, tanto dos governos estadual e municipal, como do próprio governo federal e claramente da Braskem, de não documentar, de não precificar o tamanho desse dano. Então, nós defendemos que seja contratado um órgão da ONU, um Instituto Caritas da Igreja Católica, que venha à Corte Interamericana de Direitos Humanos e crie um diagnóstico, uma matriz de danos que possa dizer quantas pessoas foram afetadas, quantas empresas e negócios, quantos grupos sociais foram afetados e qual o custo dessa indenização de dano moral e de dano material. Que isso tudo está escondido a 7 chaves, porque o Estado é conivente com o crime. Então, na medida em que o Estado brasileiro, e o Estado de Alagoas e o município, enquanto entes estatais, não se preocupam em dimensionar corretamente esse dano, eles privilegiam quem cometeu o crime, que é a Braskem. Então, a segunda coisa que a gente pede é isso. E a terceira coisa é a condenação criminal. Eu acho que o Gabriel vai falar bem sobre isso. Sim. Eu não vou me antecipar aqui, porque ele é o especialista.
A nossa É o Gabriel, associação se você chegou até aqui, é o advogado, um dos advogados é o nosso da associação. advogado, Eu vou Gabriel o Bulhões. Gabriel Bulhões, ele vai ter uma entrevista, vou entrevistar ele com outro advogado, o sócio dele. A gente vai falar sobre essa parte mais legal da coisa. Então, são duas entrevistas separadas, tem a sua e a dele. Então, Isso, se não mas assistiu a dele, assista. Se não assistiu, assista Isso. também. Que daí não sei que horas que Isso. a pessoa está assistindo. Mas eu vou resumir, nós estamos processando criminalmente, através do escritório do Gabriel Bulhões, a Braskem por fraude no processo de licenciamento ambiental e por poluição qualificada. Estamos processando o IMA por ter emitido licenças em desacordo com a legislação aplicável. Nós estamos processando o BNDES por ter feito o financiamento de uma atividade criminosa e, finalmente, a Agência Nacional de Mineração, porque afrouxou o processo de concessão de lavra e também de fiscalização. Era isso que eu ia te perguntar, porque a Braskem também não chegou lá sozinha, falou, vou entrar aqui, vou abrir um negócio, e nem agora, nesses acordos, ela virou e falou, assina aqui, tá tudo bem. É um acordo. Então, como é a Prefeitura e o Estado? Como é a Prefeitura de Maceió e o Estado de Alagoas? O governo federal. O solo, né? Esses outros personagens estão como com vocês e vocês com esses outros personagens? Bom, se todo crime tem um cúmplice, eles são cúmplices, né? Governador, prefeito, os diversos governadores e prefeitos que passaram. Era isso que eu ia falar, não atuais, só os atuais, né? Ele tem um histórico enorme aí de passado. Bem como os governos federais, assim, os últimos 10, assim, se você tem aí 40 anos, está falando de 10 governos. Vem desde né? da ditadura militar, da redemocratização, passando até por um presidente impeachmentado que era de Alagoas. Você tem muitas coisas ali, né? Então, hoje, eu diria o seguinte, que o Estado ajuda no processo de apagamento das provas do crime. Porque o crime em si é a exploração irresponsável de salgema, que já é tecnicamente bem complexo. Mas o resultado desse crime ele é igualmente complicado, que é como ele repercutiu na sociedade e no meio ambiente. Então, se você não pesquisa e não atua para dimensionar e quantificar isso, você ajuda quem cometeu o crime. É mais ou menos como matar alguém e ocultar o cadáver, entendeu? Então, o Estado brasileiro oculta o cadáver das nossas existências ao não fazer as pesquisas e não documentar corretamente o que está acontecendo. Só toma cuidado com essa analogia, porque hoje em dia bandido quer só ocultar cadáver, porque ocultação de cadáver a pena é bem curta. Então, todo mundo oculta, 4 anos. Eu oculto, mas não matei. E ninguém quer o homicídio. As pessoas estão querendo só a ocultação. Então, se eles só ocultaram, a pena é menor nessa hora dessa metáfora. Como está hoje? Mas é exatamente isso. É exatamente isso? Desculpa, te cortei. Não, é exatamente isso que a gente percebe, né? Que se você não tem provas do crime, as penas são menores. São. E como está hoje? Vocês esperam todo dia que abra essa mina 18, colapse com a 7, com a 25? Ou o dia a dia vai se tornando um cotidiano? Como está a cidade, as pessoas? Como está tudo por aí? Cara, Maceió é uma cidade esquizofrênica, né? Assim, ela é uma cidade que tem assim, eu acho que como todo o Brasil tem uma dupla personalidade, né? Você tem uma distância abissal entre a orla, que é considerada a mais bonita do país, as festas que a prefeitura banca, os shows, a decoração de Natal. A gente tem uma cidade que é de primeiro mundo na orla marítima e tem um esquecimento completo, principalmente desses bairros e do entorno desses bairros.
Então, hoje, tem uma população de 20 ou 40 mil pessoas no entorno dos bairros que permanece num absoluto estado de tensão, de medo, porque pode ainda alcançar essas residências, né? São pessoas que perderam toda a valorização que os seus imóveis tinham, Claro. Nem a prefeitura, nem a Braskem, nem, a não ser as vítimas organizadas como a nossa associação, o Movimento Unificado das Vítimas, que chama MUVIB, que eu também participo, e a Defensoria Pública do Estado, que se coloca ao nosso lado nesse momento, a não ser pelas nossas denúncias e pela nossa militância, se dependesse do governo municipal, do governo estadual e do federal, estaria esquecido, né? Mas continua sério o problema e ele precisa ser atacado de modo sério e só alguma ação por conta da nossa pressão. Não fosse isso, estaria tudo parado. Ótimo. O canal continua aberto para sempre quando vocês tiverem novidades e quiserem trazer mais elementos. Então fica também o convite para assistirem a entrevista que eu vou fazer com os advogados do Alexandre, da associação toda deles, todas, e que a gente consiga ter uma possibilidade de reencontro melhor aí pela cidade toda, entre Maceió, que é uma cidade tão linda, e tão angustiante você imaginar esse novo buraco no meio de uma cidade. Normalmente já seria terrível. Ali, então, que ainda mistura com a lagoa, você mistura ainda um problema ambiental, num momento tão importante do mundo de a gente discutir o meio ambiente e a gente perceber aquela lagoa quase sendo destruída também. Então, fica aqui aberto sempre o canal para vocês poderem voltar e contar como está tudo. Muito obrigado, Alexandre. Tem alguma coisa mais que queira falar? Não, eu agradeço bastante essa oportunidade. Obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa e espero que a gente possa trazer notícias melhores. Nesse momento, a gente está recebendo aqui um corregedor do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Ele chega aqui no dia 17, a gente vai ter uma audiência com ele. E estamos denunciando essa omissão toda que os ministérios públicos, defensorias e a própria Justiça Federal estão protagonizando contra as vítimas e a favor da Braskem. Sim. Dia 17 de janeiro de 2024. Isso. Também eu sempre deixo claro, o canal está aberto a todas as pessoas e instituições que tenham sido citadas, quiserem trazer a sua versão, é só mandar para equipebetoribeiro@gmail.com, que também o espaço está aberto aqui para todas as visões, versões, sempre lembrando que perguntas serão feitas. Muito obrigado, Alexandre. Bom trabalho aí, porque você tem que trabalhar por você e agora por uma comunidade como um todo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado.